seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre funcionamento de estômatos, né? Estômato e funcionamento de estômato. Hoje é especial para isso, tá? Lembrando que o estômato, ele é o quê, gente? Ele é um anexo da epiderme, mas é esse estômato que proporciona para o vegetal trocas gasosas, liberação de água em forma líquida ou gasosa, tá? Então, esse estômato é uma boquinha que a gente tem lá na folha do vegetal, né? Então, se a gente tiver nossa folha aqui, bonitinha, tá? Imaginem assim, como zilhões de boquinhas aqui na folha do vegetal, tanto na epiderme superior como na epiderme inferior, tá? Então, é bacana que vocês não fujam disso, tá? A folha tá aqui. E essas boquinhas que o Tião desenhou, olha aqui, que não fui eu, né, com esse desenho bonito, nós temos o quê? Nós temos essa boquinha abrindo e fechando para que efetivamente eu possa liberar água, ou liberar gás, ou absorver gás, tudo bem? Então, nós temos o seguinte, né, nós temos aqui, na nossa folha, o estômato é feito de que jeito? Lembrem-se que a epiderme, que são estas células aqui, que estão sem os pontinhos verdes, a epiderme não realiza fotossíntese, então automaticamente ela não precisa nem de cloroplasto, nem de clorofila, tá? Onde tem os pontinhos verdes, gente, são as células que estão ou no parênquima ou a célula estomática, porque na epiderme a única célula que tem capacidade de realização de fotossíntese é a célula estomática ou célula guarda, tá? Ó, ela pode chamar célula guarda ou célula estomática. Então, o que acontece, gente, aqui? Essa célula que, junto com a célula anexa, elas trocam informações, trocam água, materiais, ela faz o quê, gente? Essa célula, as duas juntinhas, ou elas abrem ou elas fecham para que eu possa dar entrada em gás ou saída em água para a nossa câmara estomática, tá? Então, olhem só, é como se eu tivesse isso daqui, gente, ó, tá vendo? Aqui é a parede reforçada, tá? Aqui a célula estomática ou célula guarda, certo? E aí, do lado eu vou ter o quê, gente? Do lado eu vou ter a minha célula anexa, né? Então, se eu estiver fazendo um desenho aqui, tá? Olhando frontalmente, eu vou ter isso, ó. Célula anexa, que é essa daqui, tá vendo? Essa é igual a essa. E essa daqui, célula guarda ou célula estomática, que é essa verdinha que eu desenhei aqui, tá bom? Então, isso é um desenho numa projeção toda linda, em 3D, e aqui é um desenho chapado, que é o que eu consigo fazer. Então, olhem só. Estas duas células estomáticas ou células guarda, elas têm essa parede reforçada. E entre elas tem uma abertura, que é essa abertura que eu coloquei aqui, que é o ostíolo, tá vendo, ó? É esse daqui, certo? Então, aqui são as células guarda ou célula estomática, essas são as células anexas. E são essas duas que se abrem ou fecham para quê? Para o meu estômago abrir ou fechar. Agora, como é que ela vai abrir ou fechar? Gente, na realidade, é a quantidade de água que eu tenho aqui dentro que vai fazer minha célula ficar túrgida, ou minha célula ficar como, gente? Murcha, tá? Porque o vegetal tem isso também, né? Então, ó, vou desenhar minhas salsichinhas aqui para vocês verem. Olha só, se a minha célula está túrgida, é como se eu tivesse duas bexigonas bem turgidonas. Olha só, se ela estiver túrgida, o que vai acontecer? Ela vai ficar gorducha e ela vai abrir o ostíolo, ou seja, eu vou ficar com uma aberturazinha aqui, se a minha célula ficar túrgida. O que significa a célula túrgida, gente? Significa a célula cheia de água. Então, com a minha célula túrgida, que célula que fica túrgida, gente? A célula estomática, essa daqui. À medida que ela fica túrgida, o ostíolo abre e o estômago abre. Ao passo que, se minha célula começar a perder água, tá?
a célula estomática começa a perder água, o que vai acontecer, gente? Ela vai ficar murcha. E quando a minha célula murcha, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter duas bexiguinhas murchinhas aqui, ó. Uma do ladinho da outra. Automaticamente o meu estômago vai fazer o quê, gente? Vai fechar. Então, célula ganhou água, ela fica túrgida. Célula perdeu água, ela murcha. Então, ela está murchando porque ela está perdendo água. Quando ela fica túrgida, o que vai acontecer, gente? Ela vai ganhar água, tá? À medida que ela vai ganhando água, né? Então, vamos inverter a setinha aqui, ó. À medida que ela ganha água, o que acontece? Ela fica túrgida. À medida que ela perde água, ela fica murcha. Quando ela murchou o estômago, ó, para você não esquecer jamais, murchou o estômago, fechou. Tudo bem? Murchou, fechou. Ficou túrgida, cheiona de água, o que vai acontecer? O estômago vai abrir. Então, o funcionamento, primeira coisa que vai influenciar o funcionamento do estômago, tá? Abertura e fechamento. Água, tá? Túrgida, abre. Murchou, fechou. Gravem isso, tá bom? E aí esse estômago vai conseguir fazer as suas trocas, ou gasosas, ou de água, o que for, certo? O que o estômago tem? Gente, o estômago é um anexo da epiderme. Ele é constituído do quê? Duas células guarda ou estomática, uma abertura, que é o ostíolo, uma câmara, né? Porque esse estômago ele tá dentro da folha, né? Então, uma câmara. E o que mais, gente? As células anexas que ele vai bater papo com elas. Primeira coisa para abrir e fechar é a disponibilidade de água. Se tem muita água, ela fica túrgida, ela abre. Se perde água, ela murchou, fechou. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora como é que isso vai acontecer além da água. Vamos ver. Seres, então, entendendo um pouquinho mais sobre a nossa folha e sobre os nossos estômatos, tá? Então, o que nós temos aqui? A gente tem na folha, lembrando sempre isso daqui, gente, nós estamos fazendo, ó, nossa folha tá aqui, bonitinha, tá? Lembrando que a gente tem uma epiderme superior e uma epiderme inferior. Então, deem uma olhadinha aqui, gente, ó, branquinho aqui é epiderme superior, tá? Branquinho aqui embaixo é epiderme inferior. Vocês vão perceber que os estômatos, eles estão mais posicionados na epiderme inferior do que na epiderme superior, tá? Então, o que você tem que entender? A folha, ela funciona mesmo como se fosse um sanduíche, né? Que você vê, ó, tá vendo? Epiderme superior é o pãozinho, epiderme inferior o outro pãozinho, e no meio desse pãozinho nós temos o recheio. O que a gente tem de recheio, gente? Qual é o tecido vegetal que recheia as coisas? Parênquima, não é isso? Então, aqui na folha nós temos os parênquimas, o quê? Os parênquimas clorofilianos. Quais são eles? Esse daqui, que as células estão em pezinhas, que se chama parênquima palissádico, tá? E esses que as células são redondinhas, todas aqui, que se chama parênquima lacunoso. Então, esses dois parênquimas que são os parênquimas clorofilianos, porque aqui onde é a central de fotossíntese da nossa folha. Tudo bem? Bom, no meio desses parênquimas, nós temos esses vasos aqui, que são os vasos condutores, tá? Eu tenho vasos do xilema, que está trazendo água de onde? Da raiz para as folhas. E os vasos do floema, que está levando as substâncias da fotossíntese para o restante do vegetal, certo? Então, nós vamos ter esses vasos aqui. O que acontece, né? O xilema traz água para esta região para fazer o quê? Para poder realizar a fotossíntese, mas também traz água para a câmara estomática para que o estômago possa mandar essa água embora e realizar o processo que nós chamamos de transpiração, tá? Então, existe um processo de transpiração dessa boquinha aqui. Lembra que eu falei? Na folha eu tenho várias boquinhas, mas essas boquinhas que são os estômatos, tá? Porque elas se abrem e se fecham. Tudo bem?
Entendendo aqui o jeitão da nossa folha, nós vamos entender um outro fator que faz com que os estômatos se abram e se fechem, tá? Então, um outro fator é a luz. Lembra um fator? Fator número 1 é o quê, gente? Água. Quando a célula está túrgida, ela se abre. Quando ela está murcha, murchou, fechou. Tudo bem? Não esqueçam disso jamais. Então, olha só. As células estomáticas são células clorofiladas, não são? Sim, muito bem, você respondeu que sim. Se elas são clorofiladas, o que vai acontecer? Na luz, essa célula vai produzir o quê? Vai produzir o quê, gente? Vai produzir glicose, certo? Luz e glicose tem tudo a ver, né? Porque realizou fotossíntese. Então, estas células aqui, elas vão ficar cheinhas de glicose. E a glicose, gente, ela é extremamente ou altamente solúvel em água. Então, imaginem que essa célula vai ficar o quê? Ela vai ficar concentrada, vai ficar hipertônica, né? A glicose faz a célula ficar hipertônica. E aí, o que vai acontecer com essa célula, gente? Toda célula hipertônica chama o que para ela? Chama água para dentro dela, tá? Água para dentro dela. Então, quando ela está trazendo água, o que vai acontecer, gente? As células anexas vão mandar água para ela, tá? Porque ela está cheia de glicose, está hipertônica e as células anexas mandam água para ela. Mandou água para ela, olha o jeitão que ela vai ficar como? Vai ficar túrgida. E ela ficou túrgida, aconteceu o que, gente? A abertura do estômago. Tudo bem? Então, a luz contribui nesse sentido. Eu vou, luz aqui, fotossíntese, produção de glicose. Produziu glicose, célula hipertônica. Ficou hipertônica, entrou água. Entrou água, ela ficou túrgida. Ficou túrgida, ela fez o quê? Abriu. Abriu o estômago, beleza? E no escuro, gente, o que vai acontecer no escuro? No escuro, aquela glicose que se formou, ela vai fazer o quê? Ela vai se transformar em amido, né? Que é aquele polissacarídeo grandão que a gente tem nos vegetais. É um polissacarídeo de reserva, tá? Este amido, gente, ele não é muito solúvel em água, né? Lógico, ele tem uma solubilidade, mas é muito pior do que a glicose. Então, esse amido aqui, gente, vai fazer o quê? Vai fazer com que a água presente na célula estomática faça o quê, gente? Ela vá embora, certo? A água começa a sair quando nós temos grande concentração de amido no escuro. Como a água começou a sair, o que acontece com a célula? Ela vai ficar murcha. Aí, gente, murchou, o que vai acontecer com o estômago? O estômago vai fechar. Tudo bem? Então, são dois fatores muito importantes para abertura e fechamento do estômago. Fator número 1, a água, para deixar a célula túrgida ou a célula murcha. Fator número 2, a luz, gente, extremamente importante. Por quê? Luz, glicose, glicose, célula hipertônica, muita água, tá bom? Abriu. Escuro, escuro o que aconteceu? Não faço mais glicose, a glicose vira amido. Virou amido, que não é solúvel em água, vai acontecer o quê? A célula vai perder água. Perdeu água, fez o quê? Murchou, fechou. E aí a gente fecha o nosso estômago. Entenderam como é que é o processo todo de funcionamento desses estômagos? Vamos só fechar, né, a nossa discussão aqui sobre os estômagos, que eu vou mostrar mais uma coisa legal para vocês. Seres, só para finalizar então, algumas questões que vocês podem se fazer, né? Primeiro, o estômago, sempre que tem luz, o estômago está aberto. Na maioria das vezes, o estômago está aberto com luz por conta da fotossíntese, glicose, como eu falei para vocês, e água, né? E a maior parte dos vegetais também, à noite eles se fecham. Porém, existem algumas exceções, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um ambiente desértico e que essa planta tiver com o ar estiver muito seco, faltando água, ela tem uma perda excessiva,
com certeza a planta tem uma adaptação para fechar os estômatos e não deixar perder água em grande quantidade, tá? Ou, por exemplo, os estômatos de plantas, existem plantas lá no meio da floresta amazônica, que elas têm uma competição por luminosidade, por gás, etc. E que essas plantas se adaptaram a fazer o quê? Abrir os estômatos à noite, onde você tem uma competição menor de gás, principalmente de gás carbônico ou mesmo de oxigênio, tá? Então, o que acontece? Essa questão do estômago estar sempre aberto de dia e sempre fechado à noite vai depender de uma série de fatores ambientais que vão permitir ou não que isso aconteça, tá? Existe um outro elemento que é o potássio, tá? Que ele é importante para a gente, que atualmente o pessoal tem estudado, que ele também influencia na abertura e fechamento de estômago. O potássio é uma coisa assim super recente que o pessoal estudou, dessa carga iônica, né, de ter dentro da célula estomática, e automaticamente ele vai também estar trazendo água, etc., e vai estar possibilitando abertura e fechamento de estômago. Então, bem moderno, o que abre e fecha estômago é água, luz e o potássio que está envolvido também, beleza? Transpiração, que é uma outra coisa que você vai se perguntar, né? A transpiração é a eliminação de água em forma de gás. E aí, para a transpiração de folhas, nós temos o que nós chamamos de transpiração total. O que é a transpiração total? Quando eu tenho transpiração estomatar mais transpiração cuticular. Lembra, gente? Cutícula é o quê, né? Lembra que a gente desenhou? Cutícula, depois embaixo eu tinha o quê, gente? A parte de epiderme, depois parênquima palissádico, parênquima lacunoso, depois epiderme aqui embaixo, né? O estômago bonitinho e uma outra cutícula. Então, eu tenho tanto transpiração estomatar, que é específica pelo estômago, mas quando o estômago está fechado, eu tenho transpiração através da epiderme da cutícula. E nós chamamos de transpiração cuticular. Então, quando a gente fala em transpiração feita por quem? Gente, pelas folhas, eu tenho transpiração total, que é o quê? A estomatar mais a cuticular, tá? Às vezes eu só tenho, por exemplo, quando o estômago está fechado, eu só tenho transpiração cuticular. Quando o estômago está aberto, eu tenho estomatar e cuticular. Então, essas são coisas que estão diretamente relacionadas com a nossa folha, tá? Que é aquele órgão específico de transpiração, de trocas gasosas, etc. Mas para isso precisa de quem? Das valvulinhas, que são os estômatos. E aí a gente tem os 3 fatores. Quais são eles ali, gente? Para abrir e fechar, luz, que mais? Água, que mais, gente? Potássio, tá? São os 3 elementos específicos e responsáveis pela abertura e fechamento. Não esqueçam disso jamais, tá? E transpiração total, estomatar cuticular, que é a transpiração da nossa folha. Tudo bem? Seres, espero que vocês tenham curtido essa nossa aula, tá? Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Pronto! Acabou!